surrado. Amigos do canal Wellington Campos Futebol Clube, estamos juntos aqui na Granja Comari, um dos lugares mais bonitos da cidade de Teresópolis, um dos endereços mais caros. Eu estou ao lado do Vinícius Rodrigues, que é o assessor de imprensa da Seleção Brasileira, junto com o Gregory, junto com a equipe sensacional, nos ajuda consideravelmente. Estamos de volta aqui depois de 2 anos e 8 meses. Bastante Tudo bem, tempo. Vinícius? Tudo bem, Wellington. Prazer falar contigo. bom. Principalmente aqui com esse visual maravilhoso. Hoje o Russo ajudou, não desceu, a chuva foi embora. Prazer falar contigo. Segunda-feira passada a gente chegou aqui um frio danado. Quem não trouxe um agasalho mais grosso como eu teve que ir ao mercado, né? Teve que comprar. Agora hoje está com, nesse momento aqui, 31 graus. Tá bom, né? Climinha de serra, vento bom. Agora, Vinícius, quando você entrou aqui pela primeira vez, por que eu te pergunto isso? Minha primeira vez na Granja foi em 1987. Não tinha nem inaugurado a primeira Granja, nós já estamos na segunda, que ela foi colocada abaixo, foi refeita, né? O técnico era Carlos Alberto Silva. Mas quando você veio aqui pela primeira vez, qual foi a sua sensação? Posso cometer uma inconfidência aqui, mas eu sou de 88, então tem tempo de seleção que eu tenho de vida. Mas a minha primeira vez aqui, vou ser sincero, eu passei um frio danado, porque eu não imaginava que Todo eu ia mundo passar falava de tanto frio. Eu não imaginava que eu poderia passar tanto frio sendo do interior de São Paulo e passar um frio que eu passei aqui. Mas era um treino da categoria de base. Fiquei impressionado, né? Era a minha primeira vez com a seleção, conhecer o hotel, conviver nesse ambiente de seleção brasileira, ainda base, ainda aprendendo o que me aguardaria na seleção principal. Então foi uma experiência muito boa. Agora, é um negócio mágico isso aqui, né? Ah, bastante. E a gente vê a evolução, né? Então antes, a gente de imprensa, a gente tinha que pensar em toda uma estrutura que atendesse o número de jornalistas, entendendo o que seria melhor dentro do campo, que não atrapalhasse o treino, que fosse uma boa estrutura para vocês. E hoje a gente tem esse mezanino aqui de frente para o campo principal, uma estrutura boa de trabalho, de fácil acesso. Então a gente está hoje bem equipados, evoluímos e vamos para mais aí. É verdade. Aliás, a CBF hoje tem toda a estrutura. Antes a gente tinha que ficar olhando lá para o lago do outro lado, né? Porque tinha uma casa ali que emprestava o heliporto para que os jogadores chegassem. E agora não. E tinha uma casa lá em cima que emprestava também para cobrir treino que era fechado. Mas daí a gente conversou com o cara para ele parar de fazer isso. Tinha uma casa lá em cima, a gente fechava o treino, uns espertinhos iam lá tentar flagrar o time titular. Mas a gente contornou. Mas eu quero falar do heliporto. O Neymar, se chegar com o helicóptero dele agora, ele pode aterrissar aqui dentro, dar mais privacidade também, mais segurança. Não só ele, por vezes a gente faz essa logística de trazer os atletas dependendo da quantidade, do tempo de treino que a gente vai ter, se não achar que vai atrapalhar muito na rotina. Às vezes o atleta prefere também não pegar a estrada. Então a gente tem essa opção junto com a comissão técnica. É óbvio que facilita muito a logística da equipe, né? Dependendo da condição do helicóptero, se você não tem esse heliponto, você tem um auxiliar ali na casa de um vizinho aqui de Granja que nos empresta. Então é uma logística boa. A chegada não é mais um problema pra gente. A seleção é uma boa vizinha, né? Para as pessoas que têm suas grandes casas aqui. Tem casas maravilhosas aqui no lado. Tem. Não, realmente, uma região muito bonita. Tanto que o pessoal vem para cá, olha não só a beleza do lago, das paisagens, do CT, mas as casas aqui em volta chamam a atenção também, confesso. É verdade. Depois eu vou tentar dar um giro para a gente mostrar. Vinícius, hoje é difícil trabalhar com um jogador da seleção brasileira. Por que eu te pergunto isso? Vê a questão da pandemia, teve que fechar tudo. Hoje você, o Gregory, toda a equipe tem o maior cuidado, porque, queira ou não queira, vocês ainda estão numa bolha, né? A gente, para estar aqui, tem que trazer o antígeno, tem que trazer a comprovação de vacina, lógico que todos os cuidados. Por exemplo, o Rafinha não está aqui porque está com Covid. Abriu uma brecha para o Antony, que jogou para caramba. Isso não é problema seu. Isso daí deixa o homem definir lá em cima. Ele ganha bem para isso. Pois é, aí é com ele, eu só cuido das entrevistas. Mas não, os jogadores têm um ótimo trato, assim, né? E é interessante que de quando eu entrei em 2014, o final de 2014 para cá, hoje eu acho que eu já sou um pouco mais velho do que da maioria dos atletas, e os mais velhos a gente já se conhece há 8 anos. Então essa é uma relação muito boa, eles procuram para saber de opiniões quanto a, às vezes, por um post que eles vão fazer, eles querem saber a opinião, se
vai causar um problema ou não, se as próprias entrevistas coletivas, mostrar para eles a importância de uma boa entrevista, do porquê ter esse contato, porque é através de vocês, da imprensa, que a gente se aproxima do público. Então, entender por que a gente está aqui trabalhando, então isso daí eles fazem como ninguém, são figuras muito simpáticas com a gente também. Vamos dar uma projetada. Como que vocês vão fazer? A seleção está aqui, na segunda-feira vai para Santa Cruz de La Sierra, na terça, horas antes, vai lá para La Paz. Já fiz várias vezes esse voo com a própria seleção do Brasil. Do aeroporto você vai descendo até chegar ao estádio, termina o jogo, você sobe até chegar a Palo Alto, que está a 4.100 metros para decolar. Mas por que eu te pergunto? Porque depois, dia 1º, tem o sorteio. Então, quem vai para o sorteio aqui da comissão técnica? Vamos Tite, evidentemente, Juninho, Kleber Xavier, Luiz Wagner, Hamilton, Aloísio e eu. Sim. Aí vocês voltam no voo fretado até São Paulo. Nós saímos de La Paz após o jogo, tentando fugir dos efeitos da altitude. Como explicou o professor Fábio Maceredian, esses efeitos da altitude eles começam a aparecer depois de 6 horas de exposição. Então a gente vai ficar nesse tempo controlado, é chegar para jogar, acabou, vamos logo para o aeroporto para não ter efeito em ninguém, que é dor de cabeça, náusea, sangramento de nariz, você já deve ter passado muito por isso. Várias vezes. E depois a gente chega a São Paulo no dia 30 e na madrugada do 31 a gente embarca para Doha. Para quem não sabe, São Paulo tem um voo direto, né? São Paulo-Doha. Sim, tem um voo direto. Facilita bastante para quem que estiver indo para a Copa torcer para a gente, né? E para a gente que está indo trabalhar também. Com certeza, né? Agora, fica mais barato com uma escala na Europa. Para quem vai comprar passagem aérea, a gente já pesquisou isso aí. Esse voo direto é caro. Se você fizer uma escala na Europa, eu pararia em Londres para comer aquele croissant no aeroporto, que é maravilhoso. E no dia 1º tem um sorteio. No dia 1º nós temos uma série de reuniões que a FIFA organiza, né, junto com seminários da organização da Copa, de quais são os próximos passos, de parte de como vai funcionar o sorteio. Tem que ter um local destinado exatamente para o técnico e para o coordenador, para que as câmeras, assim que seja sorteado o Brasil, filme diretamente o técnico da seleção brasileira. E no dia seguinte vamos criar uma agenda de entrevistas com o Tite, com a imprensa que vai estar em Doha. E aí temos mais reuniões já no nosso Base Camp já definido. Estão montando uma área de imprensa bem bacana para vocês por lá. Legal. Da Rádio Itatiaia, o João Vitor Xavier vai representar a Rádio Itatiaia, que foi a primeira rádio no Brasil a comprar, junto à TV Globo, os direitos de transmissão. E olha que o dólar estava quase R$6, agora está a 4,74, fechou na sexta-feira, só para as pessoas entenderem como é um empreendimento, não é barato fazer uma Copa do Mundo, e a Rádio Itatiaia geralmente leva mais de 20 profissionais para fazer uma Copa. Foi sempre esta tradição. E você esteve em dezembro lá com a seleção brasileira, com a comissão técnica, participou de um evento preparatório, teste da FIFA, e você ficou admirado com a facilidade de tudo, porque pela primeira vez nós vamos ter, né, o João Ramalho da TV Globo está nos acompanhando aqui, o João já fez tantas Copas quanto eu. A gente, como dizia Américo Faria, né, João, tinha que levar a casa nas costas, então você tinha que sair mudando de cidade. E agora não, uma Copa no raio de 65 quilômetros, é isso? Doha é uma cidade, a Copa vai ser muito concentrada na cidade de Doha, né? Então você não tem deslocamentos, tanto que ele é um dos projetos de divulgação deles é que você vai poder assistir até 3 jogos no mesmo dia. Mas me chamou muito a atenção a facilidade da minha área, né, na área de imprensa. Então, você não tem mais o treino no estádio do jogo, mas as coletivas são todas organizadas no mesmo lugar. Então, um jornalista que quer cobrir talvez a seleção brasileira, a seleção adversária e talvez mais alguma outra, ele vai ter essa possibilidade estando nesse centro, nesse prédio central da imprensa que eles vão criar. Ademais, a facilidade da credencial, imprimir o seu próprio ticket de acesso ao jogo, o ticket de acesso à zona mista. Não basta só chegar ao jogo com a credencial, você tem que ter todos os passes para as áreas determinadas, né? Mas é tudo digitalizado, né? Você me disse, você mostra a sua credencial, lê o seu código de barra. A máquina lê o código, mostra o que já tem disponível para ser impresso e você já sai de lá com o seu ticket, muito fácil. Vai ser fácil trabalhar nessa Copa, pelo que a gente está sentindo, em relação às outras Copas do mundo. Sem dúvida, você não vai ter o deslocamento, você não vai ter a viagem, então geralmente vocês saíam no mesmo dia que a gente, né, na Rússia,
para chegar ao estádio para fazer o treino de véspera. Então, assim, já era uma viagem no dia antes. Daí a viagem, a gente ainda tinha um fretado, vocês na Rússia pegavam escalas por Moscou. Então... Todos os voos de Sochi paravam em Moscou. Todos. Então acho que essa vai ser uma Copa mais tranquila. Você sabe que teve um jogo que nós fomos fazer em São Petersburgo. Aí nós chegamos no aeroporto, depois do jogo, o voo programado para 11 horas da manhã. Então chegamos 8h30. O sistema estava fora do ar, estavam fazendo tudo na base do papel. Conseguimos sair de lá 2 da tarde, aí fomos para a cidade de Moscou. Em Moscou, nós só conseguimos embarcar para Sochi às 11 horas da noite. A gente chegou em Sochi 2 e pouca da manhã. Aí faz toda essa correria e a assessoria fecha o treino no dia seguinte, você imagina. Então, Mas aí a assessoria não tem a ver, você tem que ver a questão dos jogadores, da comissão técnica. Agora, foi bom você falar nisso. Vou te perguntar agora. Eu sei que não é contigo, é a comissão técnica. Vai demorar a passar na zona mista como foi na Rússia? Não, dessa vez não. Primeiro porque a gente não tem... Qual que era a preocupação da comissão técnica, né? Por conta de uma recuperação mais rápida do atleta, alimentação e sono são 2 pilares importantíssimos. Então, sanar um deles da forma mais rápida possível. Obviamente não dava para dormir no estádio, então era a alimentação. Então acabava o jogo, uma ideia da comissão técnica era que nós já jantássemos, nós não, os atletas, jantassem no vestiário para depois sairmos do estádio para pegar o voo de retorno para Sochi. Dessa vez, como a gente vai estar dentro da cidade, nosso tempo de deslocamento para todos os estádios ele gira em torno de 20 minutos, do hotel para qualquer estádio, isso é uma média traçada pela nossa equipe. E o que facilita também é que agora, por uma determinação da FIFA, pelo menos no evento teste que foi a Copa Árabe, é de que ao final do jogo já aconteça a zona mista. Então, que não se espere mais... Antes do banho? Antes do banho. Então, basicamente, o jogador saiu, ele entrou no túnel, a gente já tem o flash interview com a detentora de direito, né? Geralmente vocês estão lá também. E aí sim, já entra para a zona mista antes de ir para o vestiário. Aí vai ser bem mais rápido, né? Vai ser... E é bom até para você de assessoria de imprensa, já para atender quem tem que atender, que é a imprensa. Né? Aí nós de rádio, por exemplo, vai ter que sair um pouquinho mais cedo da transmissão já para se posicionar, porque quando terminar o jogo, os caras já vão estar passando na zona mista. Vai perder uns minutinhos finais, né? Mas tem televisão lá naquela área, dá para você assistir o jogo. Porque nada é igual, né? Se sair um gol do Neymar, se sair um gol do Antony, do Rafinha, do Felipe Coutinho, a gente tá dizendo a seleção de hoje e vai torcer para que lá eles estejam. A gente não vai perder o lance até para comentar com a atleta. Não, é tudo muito... Hoje em dia é muito fácil, né? Essa parte, questão da comunicação, da tecnologia, então televisores por todas as partes. Tive essa experiência de ir para uma zona mista de um desses jogos e é exatamente isso. Você tem a possibilidade de continuar acompanhando o jogo. Claro que tem aquele delay, né? Até engraçado, porque você está assistindo o jogo, já tinha alguns jogadores do banco passando, mas sim, muito, muito bom. Vai ser uma Copa muito interessante, cara. Vai ser muito legal. Maravilha. As nossas perguntas aos jogadores... ansiedade, como que vai esperar 8 meses, e o assessor de imprensa, como que ele fica? Ele vai fazendo xizinho no calendário? Fica ansioso igual, mas estou mais ansioso pelo nascimento da minha filha em julho, daí depois delícia. Eu começo a pensar na Copa. Qual vai ser o nome dela? Luísa. A Luísa. Já tem um Antônio. Já tem o Antônio, de 1 ano e meio, vem a Luísa e depois vem a Copa. Então vamos e fechamos a conta por aí. 2 filhos e uma Copa. Primeiro a Luísa. E depois a Copa. Primeiro o sorteio, depois Luísa, depois os amistosos, a convocação e aí a Copa. A gente tem que pensar muito cada trabalho, porque é muita coisa que envolve uma Copa. A gente está falando às vezes do credenciamento da imprensa que vai para uma Copa do Mundo, é um processo trabalhoso. Talvez mais uma visita para ver como estão as obras do Basecamp, que é mais um processo. Um seminário, quando tivermos tudo definido, que a FIFA chama as seleções para seminários específicos de suas áreas. Nós temos amistosos em junho, temos amistosos em setembro, a convocação final, o período de preparação. Então, assim, dá uma ansiedade, mas tem tanta coisa para fazer que é melhor focar em... Como diz o PVC, a gente estava voltando de carona com ele, do Rio São Paulo, ele falou, eu cumpro a viagem em etapas.
E eu tô trazendo isso para mim também, para controlar a ansiedade, porque senão você pensa só na Copa. Mas você sabe que eu faço assim também. Ó, qual que é o próximo passo? Daqui é o aeroporto. Opa, cheguei no aeroporto. Agora é o quê? O embarque. E assim você vai, porque se você pensar lá, na ponta, lá no final, pode esquecer alguma etapa. Para fechar, 15 minutos de papo com o Vinícius Rodrigues, assessor de imprensa da Seleção Brasileira, aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Que dia vai ser a convocação final da Seleção Brasileira? Essa é uma situação que ainda não está definida por uma questão. Geralmente, nesses congressos que a gente tem com a FIFA, eles explicam qual que é o prazo final para envio da lista dos jogadores. E é a partir daí que a gente se baseia. Então você tem também uma conta que a gente estipula com a data da apresentação. Enfim, ela está ali para meados de outubro, mais para o final de outubro. Meados de outubro. A apresentação, todas as seleções têm que estar em Doha no dia 16. E os campeonatos na Europa param e o nosso aqui termina no dia 13 de novembro. E aí? Você já tem essa resposta de apresentação? Já. Quanto à apresentação, a gente tem que receber os jogadores de todos os clubes no dia 14. E a gente tem que estar no Catar 5 dias antes da nossa estreia. Por isso que o sorteio é importante. Então a gente pode ter que estar em Doha 5 dias antes da estreia, dia 21, ou até o dia 24. Então isso daí nos dá alguns dias a mais de preparação, mas é aquela história do cobertor curto do calendário. Às vezes um grupo mais para o final da tabela encurta um pouco a preparação e o período de descanso numa fase decisiva. Então vamos primeiro esperar o sorteio e daí a partir daí traçar o plano completo de apresentação, viagem e chegada. Vinícius, obrigado pelo seu carinho, Valeu, pela sua ídolo. atenção. Estamos aí. Você sempre foi muito atencioso, não só comigo, mas com toda a imprensa. E é importante a gente registrar isso, porque caminhamos juntos. Com certeza. É isso? Com certeza. Se vocês não estivessem aqui, eu não estava trabalhando. Um beijo carinhoso no seu coração. Obrigado. Leva um beijo pro Antônio. Levo sim. E já está guardado um beijo para Lulu. Quando ela nascer, eu levo o beijo do tio Wellington. Um beijo. Valeu, querido. Meu ídolo, gostou? Vinícius Rodrigues, assessor de imprensa da Seleção Brasileira, batendo esse papo com a gente, faltando 239 dias para começar a Copa do Mundo. Vai Brasil, que a nossa fé te empurra. Me segue aí, Wellington Campos FC, no YouTube, e compartilhe com seus amigos, porque precisamos dessa força. Fiquem com Deus. Vou deixar esse cenário lindo aqui de despedida. Ó. Deixa eu rodar um pouquinho aqui. Olha lá. Olha a imprensa. Olha que legal. Olha que bacana. Olha lá o lago, ó. Olha que legal. Gostou? É isso aí. Estamos juntos. Um forte abraço.